Olá, alunos. Eu sou o professor Ken Alves de Biologia para vocês aqui e a gente vai falar sobre as nossas aulas, o material que a gente já passou para vocês na plataforma. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é da característica dos seres vivos, né? Mas o que seria um ser vivo? Então, você precisa de algumas características para ser considerado um ser vivo, para você poder separar o que tem vida do que não tem vida. Então, algumas características especiais são a composição química diferenciada, a organização celular, o metabolismo, a reprodução, o crescimento e movimentação, a reação e a evolução e capacidade de mudança. Quando a gente fala de composição química diferenciada, nós estamos falando que os seres vivos têm uma série de compostos e de substâncias que são diferenciados dos seres não vivos. E a partir disso, nós podemos ter diferenças entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. As substâncias orgânicas são moléculas complexas formadas basicamente por nitrogênio, fósforo, enxofre, oxigênio e hidrogênio, formando elementos como carboidratos, proteínas e que apresenta o átomo de carbono como principal átomo da molécula. Já as substâncias inorgânicas são moléculas mais simples que apresentam um pequeno número de átomos, como, por exemplo, águas e sais minerais. Para a organização celular, a gente tem que levar em consideração que todos os seres vivos são compostos de pelo menos uma célula. E a célula, ela tem aquelas partes características, né? Sempre há um envoltório, uma região intermediária e um núcleo, sendo que a região intermediária geralmente é chamada de citoplasma. E além do mais, os seres vivos também são compostos apenas por uma célula ou por várias células. Quando o organismo tem apenas uma célula, ele é chamado de unicelular. E quando o organismo é composto de mais de uma célula, ele é chamado de pluricelular. Há também aqueles organismos que apresentam célula e que têm o tipo de célula procarionte e eucarionte. A diferença entre elas é que os procariontes não apresentam carioteca, a membrana do núcleo, enquanto que os eucariontes apresentam essa membrana e apresentam também, por consequência, o núcleo completamente separado do citoplasma. Uma outra característica interessante dos seres vivos é o metabolismo, que é o conjunto de reações químicas e físicas que ocorrem no corpo dos seres vivos e que são responsáveis pela transformação e utilização da matéria e da energia. Todas essas reações químicas e físicas podem ser de dois tipos, anabolismo ou catabolismo. O anabolismo é a síntese de substâncias para o crescimento e reparação das perdas do organismo. E o catabolismo é a degradação ou quebra de substâncias com liberação de energia que vai ser necessária para as funções orgânicas. Outra característica interessante dos seres vivos é a reprodução. E o objetivo da reprodução dos seres vivos é exatamente gerar descendentes. A partir disso, com esse objetivo, você vai ter dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. Todos esses tipos de reprodução se diferenciam pela mistura de DNA. Quando você tem mistura de DNA, separação de seres vivos, para onde o DNA ele é totalmente modificado, então você tem a reprodução sexuada. Mas quando você tem apenas a produção de clones, onde o DNA ele não é modificado, então você tem o processo chamado de reprodução assexuada. Uma outra característica interessante é o crescimento e movimento. Todos os seres vivos têm aumento de volume e número de células, e também o movimento dos seres vivos pode ser um movimento do indivíduo ou um movimento interno de estruturas.
Isso pode permitir uma outra característica chamada de reação. E a reação tem o objetivo de perceber estímulos e reagir a ele. Certo? Por exemplo, uma ameba, ela não tem olhos, ela não tem mãos, mas ela percebe o alimento, ela sabe onde o alimento está. Enquanto que a planta também não tem olhos, mas ela percebe a luz. E ela se vira, se movimenta em direção à luz. Uma característica interessante dos seres vivos também é a evolução e a capacidade de mudança. Essas características permitem aos seres vivos sofrer modificações para melhor adaptação ao meio. Isso se dá por dois motivos importantes, por duas causas importantes: a mutação e a recombinação dos genes, pois é a seleção natural que vai agir em cima da mutação e da recombinação gênica e escolher os seres mais adaptados para viverem nos diferentes ambientes da Terra. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os ácidos nucleicos, né? Foram ácidos descobertos originalmente no núcleo celular e tem dois tipos básicos, o DNA e o RNA. Existem algumas diferenças interessantes. O DNA, ele é chamado de ácido desoxirribonucleico porque a pentose que está presente na molécula é a desoxirribose. E o RNA, que é chamado de ácido ribonucleico, apresenta a pentose como ribose. O DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. Os ácidos nucleicos apresentam funções importantes. Algumas dessas funções são o controle dos processos básicos de metabolismo celular, a síntese de macromoléculas, a diferenciação celular e a hereditariedade, ou seja, a transmissão das características de geração a geração. Então, para a gente ter uma diferenciação mais concreta entre os ácidos nucleicos, a gente precisa entender que os ácidos nucleicos são compostos basicamente pelos nucleotídeos, e cada nucleotídeo é composto por três partes: uma pentose, um radical fosfato e uma base nitrogenada. O radical fosfato geralmente é o ácido fosfórico, a pentose, como eu falei anteriormente, no DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose, e as bases nitrogenadas são 4 bases no RNA e 4 bases no DNA: adenina, guanina, citosina, e no RNA ocorre uracila, enquanto que no DNA ocorre a timina. Você pode ter algumas bases como bases púricas, pirimídicas, e isso diz respeito à complementariedade de bases que acontece na molécula do DNA e do RNA, de maneira que uma base púrica sempre se liga a uma base pirimídica. Dessa forma, a adenina sempre vai se ligar a uma timina e a guanina sempre vai se ligar a uma citosina. No RNA, a adenina vai se ligar a uracila e a guanina continua se ligando à citosina. Vamos falar agora dos vírus. São seres que apresentam uma polêmica muito grande. Alguns estudiosos consideram os vírus como seres vivos e outros não consideram. Então, isso é justamente por algumas características que esses seres apresentam, né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios porque eles só realizam a sua reprodução dentro das células. Os vírus são compostos basicamente de proteínas e ácidos nucleicos, né? E esses ácidos nucleicos podem ser o DNA ou o RNA. Nunca ocorre a formação, nunca ocorre a presença de DNA e RNA dentro de um vírus ao mesmo tempo. Ou o vírus tem DNA ou o vírus tem RNA. O nome do corpo do vírus, ou seja, da estrutura viral, é chamada de vírion. E o vírion é formado de capsômero e material genético. O capsômero nada mais é do que um envoltório proteico
e o material genético seria o DNA ou RNA. Em alguns vírus, você pode ter um invólucro também, que é uma dupla camada fosfolipídica, que geralmente é derivado das membranas plasmáticas das células que os vírus infectam. O vírus, ou seja, o corpo do vírus pode ter várias simetrias: helicoidais, simetria helicoidal, simetria icosaédrica, e alguns vírus também podem ter dois tipos de simetria. Vamos ver agora um tipo de vírus que é bastante interessante. São vírus que atacam bactérias. Então, o vírion dele é formado basicamente por cabeça, cauda e algumas expansões na base terminal, na fase terminal da cauda. Interessante discutir a forma de reprodução dos bacteriófagos. Em algumas vezes, os bacteriófagos eles podem injetar o seu material genético direto nas células, e esse material genético ficar um bom tempo inativo, e aí a célula vai continuar vivendo normalmente, até que ao exterior a célula desperte esse material genético e o vírus comece a fazer com que a célula produza vários vírus novos. Quando esses vírus estão maduros, eles vão imediatamente serem liberados pela célula e, consequentemente, vai ocorrer a morte da célula. Aqui nós temos o vírus do mosaico do tabaco, que acomete a planta do tabaco, o mosaico da mandioca, que são todos vírus que produzem patronagens de cores nas folhas, de acordo com a sua infecção, e outro tipo de vírus chamado de tristeza dos citros. Agora eu queria falar para vocês sobre os ecossistemas. O ecossistema é um conjunto de seres vivos e condições ambientais que apresentam relações complexas de energia e ciclagem de materiais. Dessa forma, o que compõe o ecossistema é uma biocenose e um biótopo, ou seja, uma parte viva e uma parte não viva. Os componentes bióticos, ou os componentes que fazem parte da parte viva do ecossistema, são seres vivos. E os componentes abióticos, aqueles que não apresentam vida, são os fatores físicos e químicos dos ecossistemas. Os ecossistemas podem ter variados níveis de desenvolvimento. Quando ele chega no estádio clímax, ou seja, quando ele está completamente desenvolvido, a gente chama de biomas. E no nosso país nós temos vários tipos de biomas que nós podemos discutir, porque o Brasil é um país com uma extensa territorialidade, então a composição florística também vai ser completamente diferente. Um dos primeiros biomas que nós podemos discutir é a floresta amazônica, que é também chamada de Ileia, que cobre praticamente toda a região norte e tem altíssimos níveis de precipitação e temperatura, formada por uma vegetação de grandes árvores, que são geralmente latifoliadas e perennifólias. Existem vários estratos vegetais, como estratos epífitos, formado pelas bromeliáceas, aráceas e bignoniáceas. As matas de igapó, que são terrenos alagados próximos a rios, formados basicamente por plantas como vitória régia, piaçava e palmeiras. As matas de várzea, com terrenos baixos sujeitos à inundação, como por exemplo a seringueira, e a mata de terra firme, que são áreas livres de inundação que correspondem a mais ou menos 80% da floresta amazônica. Algumas plantas são extremamente significativas na floresta amazônica, como a castanheira do Pará e a seringueira, de onde se extrai o látex, que é a matéria-prima para
os produtos manufaturados da borracha. O extrativismo vegetal na floresta amazônica tem se tornado um grande desafio para os estudiosos e também para quem entra em contato com esse tipo de bioma aqui no Brasil. E o uso sustentável tem sido um grande desafio para todos aqueles que estão em contato com esse tipo de ecossistema. Outro ecossistema interessante é a Mata Atlântica, que são montanhas e planícies costeiras, que também são bastante diversificadas no Brasil, apresentam estrato superior a 35 metros e apresentam também bromélias e orquídeas como epífitas. Os principais recursos madeireiros, espécies de madeira que são significativas nas matas atlânticas: cedro, canela, ipê, jacarandá, jequitibá, jatobá, coqueiros e pau-brasil. As matas atlânticas, existe uma floresta bastante reduzida de mais ou menos 7% de sua área original. As florestas de araucária são outras formações vegetais que são características do Brasil, mas essas florestas elas só ocorrem geralmente na região sul e sudeste do Brasil. Tem um nível alto de precipitação e a temperatura geralmente é moderada, com baixas no inverno. Existem madeiras de alto valor comercial para a produção de papel e de móveis, e a exploração foi intensa até hoje, restando apenas 10% de sua área original. Muito das florestas de araucárias foram devastadas para a agricultura, como grandes plantios de soja, trigo e milho. Os campos cerrados são campos que cobrem 25% do território brasileiro, também se concentram nas regiões centrais, a precipitação é moderada e a vegetação é esparsa. Uma característica interessante das árvores de cerrado são as árvores de cascas grossas e troncos retorcidos, como por exemplo os ipês, as perobas do campo e as cabelinas. Os campos cerrados têm uma característica de agricultura difícil, porque existe uma estação seca bastante rigorosa e os solos são ácidos e existem poucos nutrientes no solo. Contudo, o cerrado é pouco estudado e o benefício para o desenvolvimento nacional, levando em consideração esse ambiente, deve ser bastante ou bem estudado para uma elevada contribuição para a ciência. Os campos cerrados têm sido utilizados de maneira irregular para a ocupação humana, e também a agricultura tem se desenvolvido de acordo com alguns procedimentos que são tomados pelos produtores. Os campos limpos, que são conhecidos como pampas, ocorrem basicamente no Rio Grande do Sul, são compostos por bosques isolados de arbustos e de gramíneas. A precipitação é média e a temperatura é baixa no inverno e alta no verão. São ótimos campos para a agricultura e para a pecuária. A área vegetal original tem sido reduzida exatamente para a produção de cultivados e também para a pecuária. Vamos agora ao próximo bioma, que são as caatingas, características por plantas caducifólias, que cobrem basicamente o nordeste brasileiro e o norte de Minas. A mata é espinhosa e agreste, e as precipitações são baixas ao longo das estações do ano. A temperatura é alta, de 24 a 26 graus Celsius, e existem ventos fortes, ocorrência de ventos fortes e secos. A
Caatinga tem umas características importantes como plantas xeromórficas, que apresentam cutículas impermeáveis e caules suculentos, exatamente para evitar a grande perda de água que essas plantas, às quais essas plantas estão submetidas. A caatinga é verde florida na estação das chuvas e nós temos basicamente as espécies de juazeiro, mandacaru e xique-xique como as vegetações bastante frequentes na caatinga. Nós temos agora a mata dos cocais, que abrange o Maranhão, Piauí e parte do Rio Grande do Norte, que apresenta precipitação média a alta, com altas temperaturas também, e que fazem com que o lençol freático chegue ao solo, torne o solo úmido o ano todo. Exemplos de formações vegetais das matas de cocais são o bavaçu, a oiticica e a carnaúba, de onde são tirados óleos comestíveis e de onde também é tirada matéria-prima para artesanato. Vamos agora para o Pantanal Mato Grossense, uma planície de inundação brasileira que se concentra no oeste de Mato Grosso do Sul e em alguns outros países como Paraguai, Bolívia e Argentina, onde são conhecidos como Chaco. O Pantanal Mato Grossense é exuberante no Rio Paraguai e seus afluentes, como também apresenta cheias anuais no período chuvoso de novembro a abril. As espécies de vegetais mais interessantes, mais frequentes no Pantanal Mato Grossense são o carandá, o ipê roxo e as outras palmeiras. E também uma fauna exuberante, onde nós temos a arara azul, o jacaré, o tuiuiu e a ariânia. O Pantanal Mato Grossense tem sofrido bastante com a exploração econômica e, inclusive, alguns perigos têm sido associados aos processos de pesca predatória, construção de barragens e também ao garimpo. Aqui nós temos os manguezais, que são biomas litorâneos de vegetação, característica de solo lodoso e salgado. Esses vegetais, na verdade, são bastante característicos no Pará, do Pará, no Amapá e no Maranhão, e são característicos como viveiros importantes da fauna marinha, que usa esse ambiente como viveiro. Os manguezais são regiões altamente produtivas e também podem ser utilizados como fontes econômicas para os ribeirinhos.